Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, professora da Escola Alternativa. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar a disciplina de ciências, tá? Lembrando, eu sou professora do quarto ano único. Vamos trabalhar o capítulo 13, parte 1. Tudo bem? Esse capítulo 13 ele vai ser dividido em duas etapas de ciências, parte 1 e parte 2. O conteúdo, vocês vão amar. A gente vai dar continuidade, mas eu vou dar aqueles informes de praxe, tá? Eu espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, se possível, usando fones de ouvido para que a experiência seja ampliada. Tudo bem assim? Bom, quando a gente fala do conteúdo de ciências, qual é o conteúdo de hoje? A gente vai falar sobre doenças causadas por micro-organismos, que é o conteúdo da abertura do nosso capítulo. A gente vai falar sobre os seres causadores de doença, vamos falar da defesa do corpo, vamos falar de vacinas e algumas das doenças humanas, tá? Bem comuns, como o sarampo, a dengue, zika, chikungunya e a gripe. Então, é um conteúdo incrível, vocês vão gostar, é um conteúdo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, esse conhecimento. Então, espero que vocês prestem bastante atenção, né? Participem. Lembrando, quando possível, sempre volte a assistir essa aula, leia seu livro para ampliar o conhecimento, tá? Sobre esse conteúdo, acerca desse conteúdo. Bom, capítulo 13, página 40 e 41, aí está ampliada a imagem, como eu sempre faço, a gente vê um campo de futebol e a gente vê de um lado o time de defesa e do outro o time da doença, né? O time da defesa é o time branco e temos o time da doença e o time vermelho, tá? Tem aí um box, né? Essa imagem aqui bem interessante, onde a gente vai fazer aquilo que eu sempre faço. Eu recorto, amplio a imagem para a gente poder completar, para conseguir compreender melhor o que se é dito, né? Então, aí, ampliando, ele fala o seguinte: você já viu ou jogou uma partida de futebol? Nesse jogo, olha o que ele fala, nesse jogo, existem alguns tipos de jogadores, que são os atacantes, que são responsáveis por atacar o adversário e marcar os gols. Já os zagueiros e o goleiro devem defender a rede do seu time para que os adversários não marquem gols. Isso aí é bem interessante para os meninos. Algumas meninas que também gostam de futebol entendem muito bem qual é a função do atacante, do zagueiro, do goleiro. Então, a gente tem um atacante, ele vai tentar atacar o adversário, causar prejuízos, marcar os gols, no caso, e a gente tem a função dos zagueiros e goleiros, que é justamente fazer a defesa, tá? Defender aí a rede do time para que os adversários não cheguem a marcar algum gol. Tudo bem? O futebol é um esporte bastante conhecido no Brasil e no mundo. Mas você sabia que ele também pode servir para entender o que acontece no corpo das pessoas quando elas estão doentes? Pois é. Imagine que o corpo é um campo de futebol e que nele está acontecendo uma partida entre o time da defesa e o time de micro-organismos causadores de doença. Nesse capítulo, você vai estudar como isso funciona, tudo bem? Vamos lá? Então, olha que interessante. Está dizendo, o nosso corpo é o campo de futebol. E a gente tem um time de defesa e tem um time de ataque. Tá? O de defesa é a defesa do nosso corpo, e o time de ataque é aquele que vai trazer as doenças. Então, aí, quem será que ganha esse jogo? Vamos entender como poderia acontecer isso? Bom, a gente começa com os seres causadores de doenças. Então, olha o que ele fala. As doenças são causadas por seres como vírus, bactérias, protozoários, vermes e etc. Esses seres têm uma característica comum. Eles precisam se instalar no corpo de outros seres para que possam viver e se reproduzir, tá? Então, aí a gente tem a questão dos vírus, bactérias e protozoários e vermes. Eles têm que se instalar no corpo humano para poder se reproduzir. Olha que interessante. Desse modo, entrar em um corpo e usá-lo para viver faz parte do ciclo de vida deles e é algo que acontece com bastante frequência na natureza. É comum, é natural que esses seres causadores de doença entrem em contato com um corpo, um ser vivo, para que eles concluam o ciclo de vida deles, tá? Então, eles também têm o ciclo de vida deles, eles querem concluir, tá? Quando um ser causa uma doença, ele é chamado de patogênico. Tá? Então, quando você fica gripado, por exemplo, você está com uma doença patogênica, tá? Exemplo. Mas para que ele seja classificado dessa maneira, é necessário que ele consiga passar por algumas etapas. Então, olha só, se ele passar por uma série de etapas, ele vai ser considerado um patogênico, um ser causador de doenças no nosso corpo, ok? Vamos ver quais seriam essas características importantes para ele ser considerado um ser patogênico?
São 2 pontos aí que eu vou começar a pontuar. Primeiro, conseguir chegar até um corpo que possa ser utilizado por ele. Existem muitos seres patogênicos que só conseguem viver e se reproduzir em um determinado tipo de ser vivo. Por esse motivo, existem doenças que só afetam galinhas, outras que só afetam porcos e ainda aquelas que só afetam os seres humanos, entendeu? Então, tem seres patogênicos que só causam doenças a um ser específico. Ele só consegue se reproduzir em um ser específico. Tem doença para galinha, então esse vírus, esse ser, esse micro-organismo, ele só consegue se reproduzir, concluir seu ciclo de vida dentro de uma galinha. E assim por diante. Não é que todos esses seres aí, esses seres patogênicos aí, eles vão causar doenças de forma geral igual para todos os seres vivos. Não, são seres específicos em sua maioria. Segundo ponto, ser capaz de escapar da defesa do corpo que ele está invadindo, ele consegue escapar também, ó. Os animais, inclusive o ser humano, possuem várias defesas contra esses seres patogênicos, tá? Para que a defesa do corpo esteja presente, né? Para que as defesas do corpo estejam presentes e sejam eficientes, o corpo precisa estar o quê? Bem alimentado e fortalecido por atividades físicas regulares. Gente, ele está deixando claro, só vai me fazer bem, eu só vou conseguir escapar desses seres patogênicos se eu estiver me alimentando muito bem, se eu estiver tendo uma vida, umas atividades físicas regulares. Olha o que ele está falando, reforçando aí. Além disso, é importante que a pessoa não fique estressada ou preocupada com muita frequência, pois quando ela está tranquila, seu corpo fica mais resistente às doenças. Olha que incrível. Então, pessoas que o tempo todo estão estressadas, nervosas, tristes, chateadas, tá? Essas pessoas têm uma facilidade em adquirir esses seres patogênicos e eles virem a prejudicar, porque o nosso sistema imunológico, ele desce, ele cai, ele fica enfraquecido, e isso acaba prejudicando, tá? Então, a gente acaba pegando essa doença com facilidade. Outros 2 pontos importantes para serem citados: conseguir se reproduzir dentro de um corpo invadido. Tá, se ele se reproduzir dentro do corpo de um ser vivo que ele invadiu, é um ser patogênico. Além de ser capaz de chegar até um novo corpo, tá? Então, ele diz, mesmo que ele tenha invadido o meu corpo, se ele conseguir chegar ao corpo, por exemplo, do meu esposo, também ele é considerado um ser patogênico. Significa que eu transmiti, ele foi feita uma transmissão. Gente, desculpe, porque infelizmente estão trabalhando aí com o pessoal de serralheria, então vai ficar um fundo mesmo, um barulhinho. Muitas características dos seres patogênicos e das doenças que eles causam são explicadas por essas necessidades. Sabendo disso, fica mais fácil se prevenir, evitar essas doenças, né? Essas doenças causadas por seres patogênicos. Então, quando eu sei, vou voltar aqui, ó, quando eu sei que quando a gente pega um micro-organismo, que ele precisa chegar a um corpo para conseguir ter vida, a gente sabe que ele também tem característica patogênica. Quando a gente pega um micro-organismo, que ele consegue escapar, ele tenta sempre escapar das defesas do corpo daquele ser que ele invadiu, ele também pode ser considerado um ser patogênico. Quando a gente fala que ele consegue se reproduzir dentro do corpo que ele invadiu e ele ainda é capaz de chegar a um novo corpo, a gente tem todas as características de seres patogênicos, que são seres realmente causadores de doença, tá? Essas características deixam claro quais são os seres causadores de doença, tá? Então, aí, sabendo disso, fica muito mais fácil saber como me prevenir, para evitar não acontecer isso. Olha só que interessante, a gente tem a bactéria e célula de defesa do nosso corpo. Então, a bactéria aí está de amarelo e a gente tem aí de azul, né, representado pela cor azul, a célula de defesa. E você vê que a célula de defesa ela está engolindo a bactéria. Vamos ler aí o textinho embaixo, né, no infográfico aí, as informações, né? Fotografia de microscópio em que aparecem bactérias sendo engolidas, ou seja, sendo levadas para o interior da célula de defesa para serem destruídas. Então, quando a gente está com as células de defesa muito bem resistentes, a gente consegue fazer com que essas células de defesa engulam, né? Consumam essas bactérias, esses micro-organismos e assim destruam elas, para que elas não venham a causar doenças. Mas lembrar, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que estar calmo, tá? Isso também interfere nesse processo de defesa do nosso corpo. Quando a gente fala agora de defesa de verdade, vamos falar de defesa? Vamos? Bom,
Para que o seu corpo fique protegido durante várias atividades que você realiza no seu dia, são utilizadas diferentes defesas. A gente tem diferentes defesas para o nosso dia a dia, tá? A gente tem um ser humano com o escudo na frente, as bactérias tentando invadir, ele lá com o escudo protetor. A gente já viu aí nas páginas, nas imagens anteriores, no começo da videoaula, quais são as características para a gente citar que esses seres que estão tentando invadir o nosso corpo são patogênicos. Agora vamos falar sobre essa defesa do corpo, tá? Temos diferentes defesas, vamos lá. Temos aí 5 pontuações importantes. Ele vai dar 5 pontuações nesse slide aí, nessa parte agora. Primeiro, a pele. A pele impede que os micro-organismos entrem em contato direto com o interior do corpo. Então, a gente tem a pele ela protege o nosso corpo, evita que esses seres patogênicos entrem com facilidade no nosso corpo. Microbiota, opa, que a gente já estudou sobre elas também, protege o corpo ao competir, né, com os micro-organismos por espaços e nutrientes. Então, eles competem com esses seres patogênicos. Então, quando a gente está com a microbiota boa, eles ganham essa luta, ajuda também. A gente tem a saliva. Saliva, ela protege a boca de quê? De bactérias. Agora, vamos lembrar. A saliva está cheia de restos de alimentos, não vai ajudar, ok? Então, a gente tem que estar com a boca totalmente higienizada, ok? Então, não adianta vir com aquela história que a tia Milka disse que a minha boca, a minha saliva está sempre cheia de bactérias e isso vai proteger contra esses seres patogênicos que estão querendo entrar no meu corpo. Calma aí. Boca escovada, com enxaguante bucal, usado fio dental, tudo limpinho, tudo ok, tá ok? Isso sim, essas bactérias boas aí estão na nossa boca. Secreções. Secreções contribuem para que os micro-organismos sejam expulsos do nosso corpo. Secreção. Quando eu transpiro, minha gente. Quando eu espirro, espirrei, saiu uma secreção do meu nariz. Eu estou expulsando esses seres patogênicos do nosso corpo. Quando eu estou tossindo, eu estou doente, o meu corpo está expulsando através de secreção, né? Desses microsalivas aí, né? Está jogando no ambiente externo esses seres patogênicos, está expulsando do meu corpo. Por isso que é até importante a gente usar máscara, higienizar, evitar tossir em outra pessoa, se está corizando, não passar a mão em ninguém, porque aquilo está cheio de seres patogênicos que a gente está colocando para fora do nosso corpo. Estamos, através das secreções, expulsando, tirando esses seres patogênicos de mim, mas eles ainda estão vivos. Sendo assim, eles podem fazer moradia num próximo corpo. E uma dessas características para ser considerado ser patogênico, ele também conseguir invadir outro corpo. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Células de defesa atacam cada agente causador de doenças para defender o corpo, como na imagem anterior. A gente vai ter aquela célula lá, né, que foi pintada de azul, onde ela defende, tá? Do ataque desses causadores de doenças, tá? A gente tem a imagem aí, os bebês costumam levar diferentes objetos à boca para conhecer o mundo à volta, é muito comum. Quem tem irmãozinho pequeno, primo, sobrinho, vocês vão ver que os pequenininhos, eles têm mania de colocar tudo na boca. Por quê? Porque ele está sentindo as sensações, ele está descobrindo, tá? Mas, ao mesmo tempo, essas situações, eles podem ter contato com vários micro-organismos causadores de doenças, tá? Lembra? A gente está com um ambiente cheio de micro-organismos, então eu não posso pegar e deixar o meu filho tá pegando o meu celular, o meu aparelho de telefone, por exemplo, e tá colocando na boca. Tá cheio de micro-organismos, tá? E ele, como a gente sabe, ele ainda não tem a microbiota ok, ele está recebendo ainda nutrição, está adquirindo proteção, está se tornando forte, ok? Então, por esse motivo, é importante que os bebês recebam leite materno, pois nele existem substâncias que ajudam a combater as doenças. Lembra da microbiota? Muito bem. Vamos falar de vacina? Vacina! A gente já estudou isso. Outro cuidado muito importante para evitar doenças é a vacinação. Ela permite que o corpo desenvolva uma resposta, minha gente. Desenvolva uma resposta ou, se compararmos ao futebol, por exemplo, uma estratégia de ataque para combater os micro-organismos que entrarem no campo. Entendeu? Então, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, quando a gente está vacinado, a gente desenvolve
tá? Uma proteção extra para quando esse ser patogênico tentar entrar no meu corpo, ele vai ser barrado. Ele vai ser barrado e vai dizer, aqui a gente já tem a proteção contra você. Vai para outro lugar ser patogênico. Se você insistir em ficar aqui, a gente vai destruir você. Entende? Olha a importância da vacinação. É incrível isso. Continuando aqui, ele fala, quando a pessoa é vacinada, olha o que ele diz, ela recebe partes de um patogênico mais fraco ou morto, para que seu corpo produza defesas contra ele. Se algum dia esse mesmo patogênico entrar no corpo de uma pessoa vacinada contra ele, o organismo terá uma resposta mais rápida para combatê-lo. Então, vamos lá. Ele está dizendo exatamente. Eu vou botar no nosso dia a dia, nesses problemas que a gente estamos tendo agora com esse vírus aí, muito ruim, que é o coronavírus, tá? Vamos lá, vamos falar do Covid-19. Quando a gente fala do Covid-19, por que ele está sendo tão ruim para toda a população humana? Porque não temos nenhuma resposta, não temos nenhuma defesa contra esse vírus. Então, quando ele entra no meu corpo, esse ser patogênico, ele é patogênico, tá? Então, quando esse ser patogênico entra no meu corpo, ele causa muitos problemas. A minha defesa, eu não tenho defesa contra isso, tá? Sendo assim, ele vai me causar muitos prejuízos, enormes prejuízos ao meu corpo, tá? Vai depender muito se eu consigo desenvolver, o meu corpo vai conseguir desenvolver uma resposta, uma estratégia aqui dentro dele para ele combater e expulsar. Isso é muito difícil do nada. Então, por isso que entra a vacina. Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar esse coronavírus, eles vão matar ou enfraquecer ele num nível tão grande que vão colocar no meu corpo e como a minha defesa vai estar altíssima contra esse ser patogênico, eu vou conseguir produzir essa defesa, tá? Produzir, né? Desenvolver uma estratégia de combate aqui, para que quando de verdade o corona chega até mim, esse ser patogênico venha chegar em mim, eu tenho um escudo de proteção. Eu digo, opa, aqui não, filho, volte e vá-se embora. Entendeu? Então, é essa a função da vacina. Tia, mas ele vai colocar um agente causador de doenças no meu corpo. Sim, mas ele vai colocar ou esse ser patogênico morto, ou ele tão enfraquecido que ele não vai te causar as doenças, ele não vai te causar esses sintomas. Ele, pelo contrário, vai fazer com que o seu corpo produza toda a proteção que é necessária. Você está entendendo? Sempre é o nosso corpo que vai produzir essa proteção, mas a gente precisa instigar ele, a gente tem que colocar a partida de futebol para iniciar. Eu preciso colocar esse vírus, esse ser patogênico no corpo, para que o nosso corpo produza defesa, agora de uma forma equilibrada. Eu não vou colocar o ser altamente forte, destrutível, do jeito que ele veio, e jogar no meu corpo que não tem proteção. Aí eu estou fazendo mal. Mas quando eu pego aquele ser patogênico, destruo ele, tá? Eu mato ele, eu deixo ele tão fraco, bem fraquinho, de um jeito que ele não consiga se proteger. Sendo assim, eu faço com que a defesa tenha tempo suficiente de reforçar. Se eu vou botar mais gente aqui, vou proteger o meu campo para que esse ser patogênico nunca possa pisar nele e conseguir marcar um gol. Deu para entender por que a estratégia de campo de futebol entra aí também? Interessante, né? Terminando aqui a leitura, ele fala, no Brasil, vacinas contra muitas doenças são distribuídas gratuitamente pelas unidades básicas de saúde, que são a UBS, tá? Esse programa de vacinação é muito importante para a saúde de todos os brasileiros. Então, sim, temos distribuição de vacinas gratuitas, né? Vocês são vacinados, tem algumas que são pagas, mas muitas delas a gente recebe, principalmente vocês na fase como criança, vocês recebem muita vacinação contra várias doenças diferentes, entendeu? Então, essa vacinação nada mais é do que pegar o ser patogênico morto ou extremamente enfraquecido, joga ele no seu corpo para que você produza o quê? A defesa necessária. Não existe uma defesa. A defesa que vai produzir é o seu corpo. Lembra, é o seu corpo que vai produzir, vai ficar forte e resistente contra todas essas doenças, ok? Contra todos esses seres patogênicos. Bom, a gente tem a atividade da página 44. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, pausa o vídeo, realiza a atividade e depois volta para mim, para a gente continuar falando sobre esses micro-organismos causadores de doenças, que a tia aqui está a mil. Voltando, eu espero que vocês já tenham realizado a atividade, ou pelo menos anotado, para quando terminar a videoaula, fazer tudo com calma.
Bom, a gente tem aí algumas doenças humanas, a gente entra na questão de algumas doenças humanas. Como seria isso? Vamos fazer a leitura. Apesar de a maioria de micro-organismos e de outros tipos de seres vivos não fazerem mal à saúde humana, algumas deles podem causar doenças graves. A maioria dos micro-organismos não causam mal ao ser humano, fato. Só que a pequena porcentagem que existe pode causar doenças e são doenças graves. A gente já viu isso no capítulo anterior. Conheça algumas dessas doenças e veja como se prevenir. Então, ele vai destacar aqui exemplos de algumas. Doenças causadas por vírus, ele vai citar exemplos de vírus. Existem muitas doenças causadas por vírus, alguns exemplos são o sarampo, a dengue, a chikungunya, a zika, a chikungunya e a gripe. A seguir, vamos conhecer mais sobre elas. Então, a gente vai falar sobre essas 3 características importantes. Sarampo, que é causador de um vírus, é causado por um vírus, a dengue, zika e chikungunya, que é transmitido pelo mesmo inseto, mas causa um vírus, e a gente tem a gripe também, tá bom? A gente tem a imagem da representação do vírus, de um vírus em grande aumento, tá? Ela foi muito ampliado aí, e essas cores aí que eles usam, né, para mostrar de forma artificial, para você ver a estrutura física dela com detalhes. Se eu botar toda transparente, não dá, você não ia conseguir ver a diferença. Então, ele coloca aí colorido para que você tenha uma noção de como é a estrutura física realmente, né? Desse ser patogênico. Você já sabe aí, né? Uma representação de um vírus, um ser patogênico. Vamos falar de sarampo? Sarampo, vamos falar de sarampo. O sarampo é uma doença transmitida por secreções. Gente, lembra das secreções? Coriza, tosse, transpiração, que são liberadas pelo sistema respiratório. Então, primeiro principal, as características do pulmão, tossir e, né, fazer a secreção através do nariz, né, a coriza. Essa doença acontece principalmente em crianças, mas também pode afetar adultos que não foram vacinados. Então, olha só a necessidade da vacinação, tá? Acomete principalmente em crianças. Pode acontecer em adultos também, mas isso acomete quando as pessoas não foram o quê? Vacinadas. O sarampo é altamente contagioso. Preste atenção, gente. O sarampo é altamente contagioso e grave, principalmente em mulheres grávidas, pois pode provocar a morte do bebê enquanto está na barriga da mãe, ou o seu nascimento antes do tempo. Então, prejudica muito o desenvolvimento desse feto, desse bebezinho que está crescendo aí. Os principais sintomas da doença são manchas avermelhadas na pele, febre muito alta, tosse intensa, mal-estar e nariz escorrendo. Sintomas aí significa qual é o sinal da doença, quando ela está dando dicas que ela está no seu corpo. Ela começa a desenvolver algumas atividades incomuns, como, por exemplo, você tem uma febre alta, seu corpo ficar com manchinhas avermelhadas, tossir demais, se sentir mal, tonto, o nariz fica escorrendo, entende? Então, são características que você vê, peraí, o meu corpo não está normal, eu estou tendo sintomas de algum ser patogênico, eu tenho que correr e procurar saber o que está acontecendo no meu corpo, tá? Vamos lá. Aí tem a imagem aí, como seria a característica física desse sarampo, ele diz, nos casos mais graves, a doença ainda pode causar pneumonia, convulsões e até a morte. Gente, olha a situação. As pessoas que pegam sarampo devem permanecer isoladas, geralmente por 3 dias, para evitar que outras pessoas sejam contaminadas. Imagine, a gente tem que ficar isolado 10 dias para que a gente também não transmita, lembra? Característica do ser patogênico é também ser transmissível para outro corpo bom, entendeu? É o ciclo da vida deles. Precisa fazer isso. A melhor maneira de impedir a doença é com a vacinação. E a primeira dose deve ser tomada logo no primeiro ano de vida do bebê. Então, o bebê fez 1 ano de vida, ele toma a primeira vacina, tá? Contra sarampo. O filho tomou, acredito, vocês também tenho certeza que já tomaram. É interessante vocês perguntar aos pais de vocês, pai, quando eu tomei a vacina contra o sarampo? A senhora lembra se eu tive reações? Porque lembra, a gente está colocando um ser patogênico da primeira vez no nosso corpo. Então, é comum que quando, por exemplo, o bebê ele tenha febre, entende? Ele tem alguns problemas aí. Bom, quando a gente fala de dengue, zika e chikungunya, vamos lá falar, a gente comenta. A gente já teve trabalho social na escola também falando sobre o Aedes aegypti. Então, aí, é bem interessante a gente reforçar mesmo, porque é um inseto, tá? Um mosquitozinho aí que está o tempo todo nos rondando. E se ele tiver adoecido, ele vai transmitir esse vírus. Preste atenção. Há 3 doenças
Essas três doenças, elas são causadas por vírus transmitidos pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então, dengue, zika, chikungunya, são vírus, são seres patogênicos, olha só que a gente toda hora está falando nome patogênico, são seres patogênicos causados por um único mosquito. Apesar dessas três doenças serem causadas por vírus diferentes, tá? A transmissão da dengue, da zika e da chikungunya acontece da mesma maneira. Então, são três vírus diferentes que o Aedes aegypti, ele pode transmitir para você, para nós aqui, nós, seres vivos. Primeiro, o mosquito Aedes aegypti pica alguém que está infectado com o vírus da dengue, zika ou chikungunya. Vamos dizer que o inseto, eu estou com a dengue, e um inseto me picou. Se for o Aedes aegypti, ele contrai essa doença, ele contrai esse vírus, então o corpo dele chega a estar cheio de vírus. Número 2, ao se alimentar do sangue da pessoa infectada, o mosquito recebe o vírus causador da doença, sendo também infectado. Olha aí que a tia falou. Então, o inseto picou a tia que está com dengue, pronto, ele também é infectado, tá certo? Nível 3, quando o Aedes aegypti pica uma pessoa saudável para se alimentar de mais sangue ainda, ele passa o vírus para ela e a pessoa também fica doente. Olha o tamanho do inseto, olha o tamanho da quantidade desse ser patogênico que ele está levando e ele acaba fazendo com que o seu corpo adoeça de um jeito absurdo. Então, olha só, para você ter noção que como esses micro-organismos, né, causadores de doenças, eles são tão pequenininhos, eles cabem dentro do mosquito, contra o meu corpo, que é imenso, e mesmo assim me causa dores e problemas sérios. A gente tem a imagem aí do Aedes aegypti, né? Ele diz aí, é diferente dos outros mosquitos, pois possui manchas brancas pelo corpo e faixas brancas nas pernas. Então, ele é cheio de pontinho branco no corpo e um monte de faixa, né? Um monte de tirinha branca aí nas perninhas. Então, ele é todo cheio de pontinhos brancos. Bom, como a Aedes precisa de água parada para se reproduzir, essa forma eficiente de combatê-lo é não deixar água parada. A gente está dizendo, ele se reproduz em água parada, o Aedes aegypti. Se eu não deixar a água parada, ele não vai se reproduzir. Porque quem produz, quem precisa da água são as fêmeas, para botar ovos, tá? Dicas para impedir que o Aedes aegypti se reproduza em sua casa ou até mesmo na escola. Vamos lá. Mantenha a caixa d'água fechada. Mantenha tampados tonéis e barris de água. Então, se eu armazeno água em casa, tranca, tampa. Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Então, quando eu armazeno algum tipo de água, semanalmente eu vou lá limpar aquele tanque para não aglomerar a sujeira. Encher de areia até a borda os pratinhos das plantas. Sim, a gente coloca água na planta, mas esquece que o pratinho que fica ao redor da planta fica cheio d'água. E ele não é legal. Eu tenho que encher de areia para a água ser sugada pela areia. Lembre, a planta consegue sugar a água da areia. É normal para a planta, ok. Então, não precisa se preocupar, ela não vai ter água. Vai sim, ela absorve a água e os nutrientes, tá? A água e os nutrientes do solo. Então, se ela absorve, ela consegue sugar sim, gente. Em seguida, coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água. Bom, se eu tenho garrafas, se eu tenho pneus, se eu tenho jarras, tá? Que eu não utilizo, eu não deixo ali para acumular, para não aglomerar água. Eu jogo no lixo, eu descarto esse material. Coloco o lixo em sacos plásticos e mantenho a lixeira bem fechada, olha só. Então, eu tenho que manter tudo em sacos plásticos para evitar que o mosquito entre em contato com o líquido, com a água, com esse recipiente. Vamos lá, mantenha as calhas limpas, tá? Então, eu não posso acumular. Calhas são aqueles caninhos que ficam na parte superior da casa, né? Que é para levar a grande quantidade de água para o chão, para não acumular água em cima do telhado da nossa casa. Então, essas calhas aí, elas precisam ser limpas, gente. Cai folhas, cai insetos, cai coisas assim da natureza. Então, entope. Se entupir, vai aglomerar água ali, né? Não pode. Não deixar água acumulada sobre a laje também. Então, fazer a higienização também da laje é interessante, tá? Bom, vamos falar de gripe? Vamos falar de gripe. A gripe é uma doença causada por um vírus que afeta o quê? O nariz, a garganta e os pulmões. Então, ó,
nariz, garganta e lá no nosso peito, no nosso pulmão, tá? Os sintomas quais são? Febre, espirro, tosse, dor de cabeça e no nosso corpo também. Em crianças é comum que também aconteçam diarreias e vômitos, tá? Então, em criança pode acontecer a questão de ter diarreia, ter vômito. Isso acontece porque gotículas de saliva que a pessoa gripada solta no ar ao falar, espirrar e tossir, contém grandes quantidades desse vírus, assim como as fezes e o vômito. Então, gente, tudo que é secreção do meu corpo, né, que eu boto para fora, a gente está com uma grande quantidade desses seres patogênicos no nosso corpo. Então, quando eu estou tossindo, eu estou espirrando, eu tenho que ter cuidado, porque eu estou jogando uma grande quantidade desses seres patogênicos para fora. O meu corpo está fazendo a defesa do organismo, então ele está jogando para fora tudo, está expulsando, por meio das fezes, por meio da urina também, entendeu? Então, está jogando, não pode entrar em contato com essas secreções do nosso corpo, não pode, tá? Isso acontece porque as gotículas de saliva que a pessoa gripada solta ao ar, espirrar, tossir, contém grande quantidade de vírus. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Tossiu, espirrou, tem uma grande quantidade de vírus sendo jogado para fora do nosso corpo, porque o nosso corpo está fazendo defesa. Então, ele joga para fora, ele não está nem querendo, está defendendo. Agora, e o outro? Está protegido? Uma das maneiras de prevenir a gripe é por meio de uma vacina, que é gratuita, né? Gratuita, em alguns grupos de pessoas, como crianças entre 6 meses e 5 anos, pessoas grávidas, idosos, etc. Além da vacina, existem outras formas de evitar a doença. Como é que eu posso evitar a gripe também? Além de tomar vacina, né? Receber esse ser patogênico morto, ou em estado assim, bem debilitado, bem fraquinho, para que meu corpo produza essa defesa. Mas além de eu receber a vacinação, que outro método eu posso evitar, né, contrair a gripe? Vamos lá, temos 5 pontos aí. Lavar as mãos várias vezes ao dia. Gente, lavar as mãos, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro. Evitar tocar os olhos, o nariz, a boca, quando as mãos estiverem sujas. Estou no ambiente externo. Já passei pelo comércio, passei pelo shopping, peguei em tudo que eu podia pegar. Se eu sair pegando em tudo, minha gente, eu não posso estar botando a mão no meu rosto, eu não posso estar botando a mão no meu olho, eu não posso estar passando, eu não posso estar passando a mão nessas partes do meu corpo, tá? Que eu estou levando esses seres patogênicos para o meu corpo. Não pode, tá? Não usar talheres, copos e pratos que estejam sendo usados por outra pessoa. Não é ser chato, é ser organizado, tá? Se outra pessoa está tomando suco, está comendo no prato, está fazendo, você pega um outro prato para si, tá? A pessoa pode ter adquirido algum ser patogênico que você não sabe. O corpo dele pode estar com uma defesa alta e não está deixando transparecer que está lutando ali contra aquele ser patogênico. E isso pode não acontecer com você. Então, toma muito cuidado. Colheres, talheres, coisas de utensílios, tá? Tem que ser só seu. Mantenha janelas e cortinas abertas em ambientes onde existem muitas pessoas reunidas. Evite estar em ambientes aglomerados. Se você está em ambiente aglomerado, procure sair de perto ou ir para uma janela próximo de uma porta, para um ambiente ventilado, porque esse ser patogênico ele vai ser levado embora. Ele não fica ali acumulado naquele ambiente, entende? E por último, ao espirrar ou tossir, né? Cobrir a boca e o nariz com o lenço ou o braço. Então, se eu tiver o lenço, eu vou lá e uso o lenço para tapar. Se eu não tiver, ó, bracinho, para evitar, quando eu jogo, o jato de tosse ou o jato de espirro é muito forte, então ele vai muito longe. A gente faz, a força imensa que eu jogo esse espirro, cheio de seres patogênicos em outra pessoa, liberando no ar onde a pessoa está respirando. Errado. Então, quando eu fizer isso, o braço aqui, ó, ou se tiver um lenço, é melhor ainda, usa o lenço. E lembrou, depois que você espirrou, tossiu, vai lavar as mãos, porque você está cheio de seres patogênicos na sua mãozinha aí, tá? Então, se você, mesmo que você tenha usado o pano, usado o braço, sua mão está cheia de ser patogênico. Então, aqui, ó, passou a mão no computador, passou a mão no microfone, aí a tia pega o microfone e empresta para outra pessoa. Já era, meu bem, seres patogênicos sendo transmitidos. Bom, a gente tem uma imagem aí, né? Cobrir o nariz e a boca com um braço,
Ao espirrar e a tossir, ajuda a manter o ambiente com menos vírus da gripe. O ambiente não sai jogando a longas distâncias esses micro-organismos aí, tá? Esse ser patogênico da gripe aí, eu tenho que ter cuidado, ué. Bom, a gente tem a sessão Investigue aí, é uma atividade que eu vou dar um prazo maior, que eu aprendi a conviver, vai ter um prazo maior para realização. E assim, também a gente tem a sessão Fique Ligado, vocês vão gostar muito. As Aventuras do Pequeno Mosqueteiro conta dengue, tá? Zika, chikungunya, tá? De Nildimar Alves Honório, tá? Esse material aí, tá? Ele é destinado a vocês, é o grupo infantil mesmo, vocês podem fazer o download dessa cartilha aí no próprio portal SAS, tá certo? Então, aí eu já vou me despedindo de vocês, deixando atividades da página 47, página 48 e 49 também, lembrando, vai ser um trabalho da página 48 e 49, que é a sessão Investigue, prazo de entrega uma semana, próxima sexta. Tá ficando recorrente vocês não prestarem atenção quando eu coloco esses boxes pretos, e mesmo que eu esteja falando durante a videoaula. Gente, evite estar perguntando a mesma coisa, dá a entender como se vocês não tivessem assistido a videoaula, ou, no caso, não tivessem nem chegado ao final dela, entende? Então, vamos lá, presta atenção. A gente tem um trabalho da página 48 e 49, prazo de entrega de uma semana, ok? No caso, na próxima sexta. Tá certo assim? Então, aqui eu me despeço de vocês, ó. Muito beijos, bons estudos e a gente se vê mais tarde. Beijo, beijo, tchau, tchau.